14 de outubro de 2017, começando mais um quadro do programa De Pertinho com Luciano Alves e Jonathan Matos. Agora a gente vem falar de um problema que provavelmente todo mundo já passou ou vai passar ainda. Corte de água em casa e dos direitos e deveres que a gente tem relacionado ao serviço de abastecimento, Luciano. Pois bem, Joe, naquela discussão que a gente fazia sobre a privatização da água, eu lembrei também da gente fazer aqui um trabalho de utilidade pública até, de esclarecer os direitos que o consumidor tem em relação ao consumo de água potável e as incidências. Tu já teve tua água cortada, Luciano? Assim, Joe, eu prefiro não fazer comentários da minha vida pessoal, tá? Mas assim, enfim, quem não tem, às vezes até por uma questão de desemprego, de dificuldade econômica, de esquecimento pode acontecer, né? A pessoa esqueceu de pagar a conta. Já aconteceu de eu colocar um documento meu na caixa dos prontos e na verdade aquele documento ainda estava por ser elaborado. E às vezes cortam na sexta-feira, quando tu nem tem condições de pagar mais. Isso acontecer. Mas enfim, não estou preocupado com o meu problema, estou preocupado aqui em esclarecer as pessoas que precisam. Enfim, quem não precisa, quem é que pode escolher não comprar água da rede pública, né, da empresa lá que distribui. O que acontece é que, havendo esquecimento ou dificuldade de pagar, acaba que a pessoa vai ter água cortada. Tá? Agora a questão é se isso é legal ou não. O conceito de legal é aquilo que está na lei. Tem uma lei federal, agora não me lembro o número, tenho dificuldade com o número, todo mundo sabe disso. Se eu tiver com o vadimeco aqui, eu digo qual é a lei. Mas tem uma lei federal que diz que a água pode ser cortada se houver um aviso prévio, certo? Isso é legal. Mas sendo legal, é constitucional? Pode haver uma lei inconstitucional? Está me confundindo, Luciano. Então eu vou te explicar. Embora essa lei federal diga que possa haver corte mediante o aviso, os entendimentos dos tribunais têm sido de que não pode cortar água, porque é serviço essencial. Então, mesmo que eu não pague a minha conta, não pode ser cortado. Minha água não pode ser cortada. Sem ordem judicial não pode ser cortado. E eu quero ver qual é o juiz que vai mandar cortar a água de alguém. Tá? Mas então ninguém mais vai pagar a água. Não é bem assim. A empresa que fornece é obrigada a fornecer por uma questão de ser serviço essencial. Já tem decisões diversas. Tu não pode deixar ninguém sem água. Não pode deixar ninguém sem água. Como é que Independente faz, então? Se tem criança pequena ou não, Luciano? Sim, o ser humano não pode ser, não existe pena administrativa de morte no Brasil e cortar a água de alguém. Minto, existe pena administrativa de morte para o caso do avião que não se identifica quando é abordado pela Força Aérea. Tá? É um caso. Policiamento aéreo, o piloto não se identificou, ele pode ser abatido. É o único caso de pena de morte administrativa no Brasil e de judicial não tem nenhum. Tá? Eu negar a água para alguém, eu estou condenando essa pessoa à morte. Tá? Ou, vamos abastar um pouco também, que não, claro que na vida real não é bem assim, ninguém vai deixar ninguém morrer por falta de água. Mas o cara vai para o hospital antes disso. Mas agora tu imagina o constrangimento, tu imagina eu submeter as pessoas ao vexame, ao constrangimento de andar de casa em casa pedindo água, né? E ninguém essencialmente vai deixar de pagar de propósito uma conta de água. Ninguém. O trabalhador, ele tem os seus orgulhos, ele tem o seu brio de ir buscar um trabalho, de ir buscar uma maneira, um biscate, uma capina, alguma coisa ele vai fazer para pagar a água dele, a luz dele. Ninguém gosta de andar. O que o cara faz se chegou nesse limite? Pois é, se chegou no limite de ser cortado, cabe uma ação de obrigação de fazer e cabe uma ação indenizatória, né, pelo vexame de ter sido constrangido a ficar sem água, né, pelo sofrimento que se causa de ficar sem água. E como é que faz com a companhia então que prestou o serviço? Ela não merece receber pelo trabalho que ela fez? Claro que merece. Só que o caminho não é o corte, o caminho é uma ação de cobrança. Judicial. Né? Uma ação judicial. A companhia que forneceu vai cobrar de quem pode pagar através de uma ação judicial. Certo? E é o juiz que vai dizer se precisa cortar ou não para resolver essa pendenga. O que não pode acontecer, o que é crime acontecer, é a companhia chegar e cortar a água, né, de alguém.
Isso se enquadra no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões. É assim que funciona no Brasil, o ordenamento jurídico aqui diz isso. Eu não posso, por ter razão, fazer o que eu quiser. Eu tenho que ter limites para o exercício da minha razão. Então o sujeito que teve água cortada, ele pode sim procurar um advogado, entrar com uma ação contra a companhia exigindo o corte, aliás, a religação da água. Olha, Joe, a lei diz que nem precisa de advogado, tá? Pode entrar no juizado especial civil. Mas pelo que eu tenho visto aqui do atendimento dos cartórios do juizado especial civil, eu aconselho que a pessoa procure um advogado. Os advogados cobram para fazer o serviço, mas sempre tem aquele advogado camarada que deixa para cobrar uma outra hora, né, e que vai poder representar melhor aí nessa discussão, enfim, do religamento de água, que cabe liminar, tá? Não precisa esperar o juiz julgar lá no final. O juiz pode dar uma antecipação de tutela e mandar ligar a água do sujeito lá em 24 horas. Tá? Eu só acho curioso que esse direito das pessoas não é divulgado, ninguém fala. As companhias, a Corsan e as outras companhias de fornecimento de água, continuam fazendo o que querem em relação ao consumidor. Tá? E, inclusive, eu soube essa semana aí de uma fonte fidedigna de que o morador tentando impedir, o consumidor tentando impedir o corte de água, tem auxílio da brigada militar, da polícia militar, né, que acompanha em casos de haver resistência do morador no corte de água. Eu acho estranho esse comportamento de uma empresa pública de direito privado que atua dentro do ordenamento jurídico brasileiro como se ela fosse um Estado dentro do Estado. É muita unha, como se diz no popular, é muita unha que se dá para uma companhia, que embora seja pública, ela é de direito privado, né, que eu não tenho, por exemplo, proteção da polícia se eu for lá cobrar a conta de um cliente que me deve. Enfim, Luciano, uma questão bem polêmica, que possivelmente a gente vai voltar a falar aqui. Espero que a gente volte, espero que a gente tenha mais notícias sobre isso, que existam causas que isso realmente funcionou, né, cara? Sim. Eu tenho vários amigos meus que conseguiram liminar na hora, né, 24 horas no máximo, para religar a água. Então, assim, eu aconselho as pessoas que procurem os seus direitos, certo? A gente trabalha, a gente quer viver uma vida digna, a gente não pode sofrer abuso quando a gente está em dificuldade. Aí mais um serviço do programa De Pertinho. Abraço!